Uma das características mais importantes da casa Targaryen é justamente os sonhos proféticos que eles tiveram no decorrer de toda a história. Mas e se essa habilidade da casa não for exatamente uma habilidade, e sim algo causado por outra pessoa? Por exemplo, Brandon Stark. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa teoria para vocês. Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes, sejam muito bem-vindos aqui pela primeira vez, ou se você já veio de outros vídeos, peço para você se inscrever no canal, para você deixar o like, para você deixar sempre a opinião de vocês aí nos comentários, que eu sempre respondo todos os comentários de vocês, e para você recomendar o canal aí, fazer tudo, seguir a gente em rede social e etc, todos esses recados que eu preciso passar para vocês, e vamos lá que eu tenho muita coisa para falar para vocês hoje. Antes de mais nada, é bom que eu sempre explique que esse vídeo aqui vai ter spoilers dos livros, spoilers da série que já aconteceram e talvez, como tem spoiler dos livros, spoilers de coisa que vão acontecer lá pra frente. Então siga por sua conta e risco. Essa série que chegou agora, ela tá despertando muita coisa nas pessoas. E uma das coisas mais legais das Crônicas de Gelo e Fogo, de Game of Thrones como um todo, são as teorias que são criadas. As séries trouxeram muita coisa nova pra gente, que a gente não sabia dos livros, e que tem a chancela do George R.R. Martin, então a gente vai assumir como cânone. Por exemplo, que o Aegon sabia que o mundo ia se perder e então ele decidiu conquistar toda Westeros. Eles tiveram vários sonhos, como a Daenerys também teve sonho, e vários outros Targaryens tiveram sonhos. E uma das teorias diz que pode ser que Brandon Stark seja o cara que fez com que esses sonhos acontecessem, que mostrasse para eles o futuro, o que estava acontecendo ali, o que iria acontecer no futuro deles, no passado, dos personagens que a gente conhece das Crônicas de Gelo e Fogo, e fizesse com que eles tivessem aquelas atitudes de sair de Valíria, de conquistar Westeros e várias outras coisas. Pra gente descobrir se essa teoria de que o Bran é de fato tão importante assim dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, a gente vai precisar estudar muita coisa sobre a série, sobre os livros e até mesmo de física. Mas pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudinho, não é nada complicado e a gente vai conseguir desenrolar isso da melhor forma possível. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes de assistir o episódio 3, então algumas coisas podem mudar já depois do que eu falei, porque eles podem adicionar mais coisas e deixar com mais sentido ou tirar o sentido de tudo que eu vou falar. Mas a gente já viu que a Rhaenyra vai ter um sonho profético também, porque a gente vê ela nos trailers falando isso pra alguém, provavelmente o Sir Criston Cole. Ela fala que ela enxergou que é da linhagem dela que vai surgir o príncipe que foi prometido. Então ela acredita que vai ser ali ela sentando no trono de ferro que vai gerar o príncipe que foi prometido. Então ela tem essa visão e aí esse talvez seja um dos motivos que vai fazer com que ela queira brigar pelo trono de ferro. Assim como provavelmente o Viserys utilizou o sonho que ele teve para que ele tomasse a decisão de que ele queria o filho dele de qualquer custo e aí abdicar da vida da esposa dele. Ele tinha sonhado que era o descendente dele, o filho dele, sentado no trono de ferro usando a coroa do Aegon. O mais louco dessa teoria é que ela ganha uns contornos mais extremos ainda, porque tem um cara muito importante nas Crônicas de Gelo e Fogo que se chama Brynden Rivers. Brynden Rivers foi um dos grandes bastardos do rei Aegon IV. Ele era meio Targaryen e meio Blackwood, então isso torna ele um personagem bastante especial, porque ele é Targaryen, tem o sangue do dragão, ao mesmo tempo ele tá numa linhagem Blackwood, que é a linhagem dos primeiros homens, então a gente tá juntando duas linhagens muito interessantes nesse personagem. Além disso, ele era um personagem muito habilidoso, inclusive ele usa a espada Irmã Negra, que é a mesma espada que o Daemon Targaryen usa, e também ele era a mão do rei Aerys I. Esse cara foi uma mão do rei extremamente bem informada. Tão bem informada que eles fizeram uma cantiga sobre ele. O nome da cantiga era Mil Olhos e Mais Um. Isso porque ele só tinha um único olho, o outro olho dele ele não tinha. E aí ele tinha 1000 olhos pela cidade, mais o um olho dele. Então ele tinha 1000 olhos e mais um. Esse cara tem uma importância muito grande porque o rei Aegon manda ele pra patrulha. Ele vai pra patrulha da noite junto com o mestre Aemon, que era o irmão do rei Aegon V. Quando ele vai lá pra patrulha, depois de algum tempo, ele se torna Lorde Comandante da patrulha. E daí, depois de 13 anos, ele vai pra lá da muralha e ele desaparece. A gente nunca mais vê ele. E aí tem uma coisa importante, eu não citei que ele, depois de 13 anos de ter assumido, desapareceu. O número 13 é um número muito importante nas Crônicas de Gelo e Fogo. Por exemplo, no livro, o Rei da Noite, que é diferente do Rei da Noite que a gente vê na série, ele foi o 13º Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Além disso, naquela cena onde a gente vê um bebê sendo transformado em White Walker, a gente tem ali 12 figuras atrás do Rei da Noite, mais o Rei da Noite, isso forma
13 White Walkers naquele ponto ali. Então a gente tem mais uma importância para esse número. Outra coisa interessante sobre esse número aí é que o Brynden Rivers, ele foi mão do rei, adivinhem só, do 13º rei Targaryen da dinastia. E, se vocês não se lembram, naquela cena onde a gente vê o Bran indo ver ali a criação dos White Walkers, adivinhem quantos espirais tem naquela cena? Exatamente, 7. Mas agora falando sério, eu só falei tudo isso para mostrar o quanto que esse número é importante. Quando ele aparecer, e ele vai aparecer outras vezes, é bom que a gente preste atenção, porque isso significa que tem alguma coisa a ver com toda a história. Os números são importantes em Westeros. E esse Brynden Rivers, que tem esse tanto de coisa aí, de místico sobre ele, provavelmente é o Corvo de Três Olhos. O Corvo de Três Olhos é o cara que ensina o Bran a ser o Bran. Então ele tem essa importância muito grande. Então a linhagem da Rhaenyra, ela se torna uma linhagem extremamente importante, porque ela muda o Westeros de um jeito absurdo. Porque é da linhagem dela que surge o Corvo de Três Olhos, que vai ensinar o Bran a ser o Bran, e é dessa linhagem também que viria o príncipe que foi prometido. Então, dessa linhagem vem duas das pessoas mais importantes da história que vão salvar o Westeros. Então a gente tem uma coisa muito importante acontecendo aí. E aqui entra aquele conceito de física que eu tinha falado pra vocês. Porque se o Bran é de fato o cara que causa os sonhos proféticos nos Targaryen, então a gente tem aqui o que a gente pode chamar de paradoxo de Bootstrap. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Eu vou explicar rapidão o que é um paradoxo de Bootstrap. É simples assim. O Corvo de Três Olhos foi quem ensinou o Bran a ser o Bran. Só que o Bran teve que fazer com que o Corvo de Três Olhos aprendesse a ser o Corvo de Três Olhos, que por sua vez ensinou o Bran a ser o Bran, que por sua vez ensinou o Corvo a ser o Corvo, que por sua vez ensinou o Bran, e assim a gente gera um ciclo infinito, onde esse conhecimento sempre existiu e ele nunca foi criado em lugar nenhum. O Corvo aprendeu com o Bran, mas o Bran aprendeu com o Corvo. Então, quem foi a primeira pessoa que teve esse conhecimento e passou para outra para que fosse ensinado? A gente cria um paradoxo, que é um paradoxo bastante complexo, mas é bastante usado aí na cultura pop. Então, pode ser sim que a gente tenha esse paradoxo aí sendo utilizado pelo George R.R. Martin. E nesse momento a gente percebe o quanto é importante que a história de Westeros ela se desenvolva exatamente como ela se desenvolveu, porque qualquer coisinha que mudasse ali, o Corvo não existiria e ele não poderia ensinar o Bran, e talvez a gente mudasse toda uma linhagem que não fizesse com que o príncipe que foi prometido viesse ao mundo. Então é importante que as coisas aconteçam em Westeros exatamente do jeitinho que foi descrito na história, do jeito que aconteceu. Pois bem, a gente já entendeu alguns mecanismos dessa teoria, agora a gente precisa se apegar a outras coisas. Beleza, o Bran, ele é capaz de fazer isso? Ele é capaz de entrar na mente de outra pessoa no passado e mostrar para ela alguma coisa? Então a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o Bran. O lance é que quando o Bran caiu lá da torre, ele começou a ter alguns sonhos. E aí, esses sonhos dele eram sonhos muito reais, onde ele andava por aí, ele vagava por vários lugares, ele sentia gosto de sangue na boca, muitas coisas aconteciam e depois, mais pra frente, a gente descobre que ele não estava sonhando. Na realidade, ele estava simplesmente possuindo o lobo dele, e aí ele tomava conta do corpo do lobo. E aí, esses sonhos que aconteciam não eram sonhos, era realidade. Então, sonhos muitas vezes podem significar isso. A gente tem sonhos muito importantes em Game of Thrones. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa estabelecer. Lá pra frente, bem lá pra frente, a gente descobre que o Bran, ele tem sim um pouco de influência no passado. Nos livros e na série, a gente vê que o Bran tem uma visão do pai dele, são visões diferentes nos livros e na série, mas nas duas ele chama o pai dele e o pai dele parece ouvir. Isso dá a entender que ele tem sim um pouco de influência ali no passado. Outro ponto é que ele consegue wargar dentro do Hodor, ele consegue possuir o Hodor ali, e aí naquele momento, que era Willis o nome dele, ou Willas se eu não me engano, aí ele consegue fazer uma influência muito grande, porque naquele momento ele moldou toda a história do Hodor, ele passou a ser o Hodor naquele momento ali. Então a gente percebe que ele não só viaja, mas ele tem alguma influência lá no passado. Mas é bom que a gente entenda que a cena do Hodor pode ter sido uma cena única também. A gente acredita que ela seja cânone porque tem dedo do George R.R. Martin nessa cena daí. Então provavelmente ele mesmo fez essa sacada aí de transformar o Hodor no Hodor. E o que aconteceu nessa cena? Basicamente o Bran, ele estava tendo uma visão e aí ele warga no Hodor do presente ou do futuro, digamos assim. Naquele momento, ele, dentro da visão dele, tá olhando pro Hodor ao mesmo tempo e ele consegue, aparentemente, sem querer, wargar naquele Hodor também, ou seja, ele possui aquele também. Essa conexão, ela é feita e um
enxerga o que o outro tá enxergando. Então o Hodor, naquele episódio, ele tá inquieto desde o início, porque ele já tinha visto aquela cena, ele já tinha visto aquele lugar, ele já sabia do que ia acontecer, porque ele, quando criança, já tinha visto aquilo. Então aquilo ficou na cabeça dele até um ponto que ele já sabia que ele ia morrer naquele dia lá. Então, a gente teve essa conexão e por isso mudou toda a história do Hodor. Então, no caso do Hodor, o Bran não foi capaz de mostrar para ele como seria o fim. O Bran não projetou isso na mente dele. O que o Bran fez foi conectar uma versão do Hodor com a outra e isso fez com que ele enxergasse o final dele. Um argumento contra é o seguinte: dizem que o Bran não consegue largar na cabeça de qualquer pessoa e ele conseguiria fazer isso com o Hodor porque o Hodor tem algum tipo de deficiência e isso deixaria a mente dele um pouco mais aberta, mais suscetível para o Bran conseguir se conectar com ela. O que contrapõe isso daí é que ele conseguiu largar no Hodor antes dele ser o Hodor, então ele era uma criança normal, com a capacidade cognitiva normal também. Então provavelmente ele conseguiria sim, mas uma coisa que pode explicar ele ter conseguido largar no Hodor lá do passado é que ele já tinha uma afinidade com a mente do Hodor, o que facilitava ele conseguir entrar naquela mente em específico, porque ele no futuro já tinha tido contato com aquela mente. A gente nunca viu o Bran mostrando nenhuma memória dele pra ninguém. Ele não foi capaz de fazer isso daí durante a série. Ele acaba contando o que ele vê, mas ele nunca mostra. Por exemplo, quando Sam fala que existiu sim um casamento entre Rhaegar Targaryen e a Lyanna Stark, o Bran fala que ele viu sim aquilo acontecer, mas ele não mostra pra ninguém aquela cena. Ele provavelmente apenas diz que aquilo ali aconteceu, então ninguém vê aquilo. Ele não foi capaz dele projetar isso na mente de nenhuma pessoa. Porém, há sim um precedente de um vidente verde que conseguiu projetar coisas na mente de outra pessoa. E esse vidente verde foi justamente o Corvo de Três Olhos que conseguiu projetar coisa nas mentes do Bran e do Jojen Reed, inclusive. Isso porque o Bran, quando ele começou a ter as visões dele, os sonhos dele, ele via um corvo de 3 olhos. Um corvo, um pássaro mesmo, que tinha 3 olhos. E isso mostra que era uma projeção, porque quando o Bran chega até a caverna, tanto na série quanto nos livros, ele percebe que não era um pássaro, e sim um homem, que era o Corvo de 3 olhos. Dessa forma, não é possível então que o Bran tivesse já naquele lugar e o corvo apenas chegasse no mesmo lugar que ele para conversar com ele. É preciso que o corvo tenha projetado aquilo na mente dele, de modo que o Bran visse aquele lugar e inclusive visse um corvo, ao invés de ver a figura humana que ele é. Isso significa que existe um precedente, isso significa que sim, é possível então que o Vidente Verde seja tão poderoso a ponto dele projetar alguma coisa, algum lugar, alguma imagem na mente de outra pessoa. Mas é bom que a gente lembre que o Corvo, ele fazia isso quando o Bran dormia, ele tinha essas visões quando o Bran dormia, da mesma forma como o Jojen, que também era um Vidente Verde, também conseguia enxergar essas coisas quando ele dormia. Então, a conclusão que a gente chega é de que sim, o Bran pode sim ser o responsável pelos sonhos proféticos dos Targaryen. Mas por que sonhos? Porque provavelmente é nesse momento onde as pessoas estão dormindo que elas vão ter essa capacidade reduzida. Como eu disse, eles tinham falado do Hodor lá atrás, e o que poderia explicar dele ter conseguido largar no Hodor do presente era justamente porque ele já tinha familiaridade com aquela cabeça, e ele não conseguiu largar em pessoas normais enquanto elas estão acordadas. Mas pode ser que ele tenha desenvolvido esse poder mais pra frente e a gente não sabe. O lance é que sim, enquanto as pessoas estão dormindo, ele é capaz de já ter visto aquilo ou então pegar as pessoas e levar elas até aquele lugar e mostrar pra elas uma perdição de Valíria, ou então o mundo dos mortos colidindo com o mundo dos vivos e aí acabando com todo o mundo dos vivos, e aí várias outras coisas que ele pode ter mostrado, inclusive pode ter mostrado, por exemplo, para Rhaegar Targaryen, que seria a partir dele que viria o príncipe que foi prometido. Essa série parece se preocupar sim com esse tipo de coisa, então se essa teoria for verdade, a gente vai ver mais coisas se desenrolando e a gente vai ter mais peças pra gente conseguir encaixar nesse quebra-cabeça, pra gente descobrir se de fato o Bran é ou não o cara que está influenciando em toda a história. A gente sabe que o Bran é muito importante, porque o primeiro capítulo de Game of Thrones, depois do prólogo, é justamente o capítulo do Bran. Então ele tem uma importância muito grande dentro da história. Ao mesmo tempo, eu não gosto disso, porque a gente tira um pouco do místico da série, que faz com que os Targaryen sejam um pouco mais especiais, e além disso também ele pode virar uma desculpa para qualquer coisa. Qualquer coisa aleatória que aconteceu nos eventos fazem com que o Bran possa ter feito aquilo. Ele foi lá e alterou aquilo ali. E é bom que a gente deixe claro aqui também uma coisa: o Bran não tem o poder de mudar o passado. Ninguém tem o poder de mudar o passado, porque o Bran não altera o passado.
Muito pelo contrário. Se ele tá fazendo isso, a única coisa que ele tá fazendo é fazer com que a história aconteça exatamente como a gente sabe. Se ele sabe como a história aconteceu, e ele é um Lorde, portanto ele conhece toda a história de Westeros, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe que a Rhaenyra tem que ir pra guerra, ele sabe que o Aegon tem que conquistar, ele sabe que o Rhaegar tem que ir lá e sequestrar a tia dele, ele sabe de todas essas coisas. Então ele não muda o passado, ele simplesmente faz com que a história tenha acontecido exatamente como ela aconteceu. Eu acho que se for verdade, essa série vai construir isso de uma forma muito mais legal pra gente, mas a resposta é que o Bran pode sim ser o responsável por tudo, mas eu não tenho como afirmar isso pra vocês. Mas eu quero que você deixe a opinião aí nos comentários e me diga, faz sentido o que eu falei aqui, a análise que eu falei, faz sentido? Faz sentido que o Bran tenha mudado tanto a história, ou deixado a história do jeito que ela é, influenciado na história como a gente tá dizendo que ele pode ter influenciado aqui? Gostaria muito de saber o que vocês estão pensando. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, mais um vídeo de teoria aí. Se vocês querem saber de outras teorias, deixa também aí nos comentários sugestão, eu vou falar com certeza pra vocês aqui o vídeo que vocês quiserem. Eu espero que vocês tenham gostado, é isso aí, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, segue a gente em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.